Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Luís Cabasso Martins, Presidente da Direção da ANTROP, a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados e Passageiros. Muito obrigada por estar aqui com a Maria João Babo, pelo Jornal de Negócios, e comigo, Rosário Lira, pela Antena 1. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Olha, eu penso que aquilo que é mais importante e que não tem existido ao longo destes últimos anos é haver um pensamento estratégico para os diversos setores, designadamente para a mobilidade em Portugal. Eu estou no setor há cerca de 40 anos e não me recordo de haver em qualquer um destes anos um verdadeiro pensamento estratégico relativamente àquilo que se pretende seja a mobilidade em Portugal. Há inúmeros assuntos importantes que continuam por resolver e a maior parte dos governos gasta o tempo, que é preciosíssimo, em questões muito conjunturais. Resolver questões de curto prazo, acudir a situações muito concretas, que também são importantes de serem resolvidas, mas, de facto, falta pensamento estratégico, falta um olhar para o futuro e antecipar um conjunto de medidas, e a mobilidade é central no que diz respeito à qualidade de vida, à questão do urbanismo, à questão do ambiente, opções no que diz respeito às questões energéticas, enfim, é um conjunto muito diversificado de temas que estão diretamente ligados à mobilidade e que permanecem por resolver. Vamos precisamente à conjuntura, que é o facto de Portugal, tal como outros países europeus, estar a sofrer os impactos do conflito no Médio Oriente, sobretudo a nível dos combustíveis. O Governo aprovou reduções no ISP para compensar os aumentos, sendo que para o setor dos transportes o Primeiro-Ministro falou de um desconto de 10 cêntimos no gasóleo profissional. Isto é suficiente? Ou seja, qual é o vosso ponto de partida e qual é o impacto que teriam estes 10 cêntimos? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que o setor da mobilidade tem já um desconto de ISP, ou melhor, tinha, antes desta crise, um desconto de ISP de 20 cêntimos por litro. Quer dizer, continua a ter, pode não ter o mesmo impacto, ou o mesmo efeito. Não continua a ter, porque com a redução que o Governo determinou já por 3 vezes do ISP para toda a população, esse valor vem diminuindo. Portanto, neste momento, nós que tínhamos 20 cêntimos, temos neste momento 2 cêntimos, 2,3 cêntimos por litro. Por causa da redução do ISP, porque este gasóleo profissional é calculado a partir de uma base mínima do ISP e o diferencial para aquilo que é fixado por cada Estado-membro. Qual seria o impacto dos 10 cêntimos? Os 10 cêntimos, neste momento, o aumento do gasóleo até agora atingiu 38 cêntimos. Então, o sobrecusto que estas empresas estão a ter só por via dos combustíveis. São cerca de 38 cêntimos por litro. Quanto é que seria necessário para que efetivamente conseguissem compensar? Para nós mantermos a situação que tínhamos antes da crise, teríamos de manter os 20 cêntimos de desconto e mais os 38. Essa seria, a conta, porque estes 38 é um sobrecusto relativamente ao preço PVP, preço total. Nós, relativamente ao PVP anterior, tínhamos um bónus de 20 cêntimos. Portanto, estamos a falar de 60 cêntimos, no entender Neste momento, teríamos de recuperar os 18 cêntimos que perdemos de dedução, de 20 para 2, e depois ainda os 38. Portanto, cerca de 50 cêntimos, 50 e tal cêntimos. Então, para que é que seria o apoio que o Governo anunciou, ou que está previsto, anunciado pelo Primeiro-Ministro, o que é que pode ajudar as empresas? É muito insuficiente. Portanto, se nós precisamos de cerca de 50 cêntimos e o Governo dá-nos 10, naturalmente que é claramente insuficiente, naturalmente que percebemos que esta é uma situação muito instável e que não sabemos o que vai acontecer para a frente, mas já temos alguns indicadores. Já temos uma indicação de que, de facto, é uma situação que está, eventualmente, para durar, mesmo que a guerra termine. A maior parte dos estudos e das opiniões técnicas é que o preço de venda ao público se vai manter em alta durante algum tempo, vai reduzir muito lentamente e, portanto, nós temos aqui um sobrecusto completamente impossível de suportar
pelas empresas de transporte a médio prazo. Mas também parece-me um pouco o Estado vir a fazer descontos de quase 60 cêntimos. É difícil. No caso da Ucrânia, quando foi do impacto da guerra na Ucrânia, houve 30 cêntimos. Estes 30 cêntimos já poderiam dar uma ajuda. Não compensava totalmente, mas sempre era melhor, não é? Sim, com certeza. Aquilo que nós propusemos ao Governo seria um mecanismo variável, em função da variação do preço dos combustíveis. Naturalmente que o setor dos transportes rodoviários de passageiros tem aqui uma particularidade. É que nós não conseguimos intervir nas receitas. Nos preços nem dos nos bilhetes. preços. Portanto, os passes e os bilhetes são fixados pelo Estado e são fixos. Portanto, nós não temos nenhuma capacidade de intervir nessa matéria. Portanto, podíamos fazer repercutir no cliente final este sobrecusto. Não podemos. Por outro lado, estamos obrigados por contrato a cumprir o chamado Serviço Público de Transporte. Isto é, garantir que todos os autocarros saem todos os dias e fazem todas as carreiras e todos os horários, independentemente dos custos. Portanto, o que se passa neste momento é que as empresas estão a suportar, estão a absorver os custos sem nenhuma capacidade de alterar a situação. E, portanto, aquilo que pedimos ao Governo é uma atenção especial para o setor que, não podendo repercutir o custo ou o sobrecusto nos seus clientes, tem de ser protegido. Mas qual foi a proposta que vocês fizeram? Não, a proposta que fizemos é um apoio financeiro, direto. Quanto? Foi como eu lhe disse, nós neste momento estamos também a perceber que esta situação é variável e, portanto, o que nós propusemos ao Governo é que se fizesse uma análise, por exemplo, do mês de março e se verificasse qual foi o aumento médio verificado. E esse apoio, total ou parcialmente, seria pago aos operadores no mês seguinte. Depois, no final de abril, verificávamos qual foi a variação e esse apoio poderia reduzir, eventualmente, ou até terminar. Ou fazer isso trimestralmente, como foi no caso da Ucrânia. Uma compensação financeira, digamos uma compensação assim. financeira, que pode ser por via do gasóleo profissional ou não. Ou seja, pode ser por via da redução do ISP, pode ser, ou através de um apoio financeiro, como foi feito na Ucrânia, no tempo da guerra da Ucrânia. E viu abertura para isso, para a Sim, criação desse mecanismo? muita abertura. Aliás, uma grande consciência do nosso problema específico, porque este é um setor que tem um problema específico, que tem de cumprir um serviço público, a que está obrigado, que é, no fundo, transportar a população portuguesa de norte a sul do país e não consegue acomodar este aumento extraordinário de custos. Portanto, esse apoio, que pode ser extra gasóleo profissional, e como foi em 2022 e 2023, era uma quantia por autocarro, por mês. Pronto, era calculado, naturalmente tinha a ver com o apoio por cêntimo. Era calculado um consumo médio, o número de quilómetros médio que um autocarro fazia e depois definia-se o apoio. Chegou a ser 30 cêntimos por litro. E nessa altura multiplicava-se pelo número de litros que, em média, um autocarro consome por mês e esse era pago mensalmente uma quantia, através do Fundo Ambiental na altura, e foi assim que nós conseguimos suportar aquele período de 2 anos e tal. E se isso for feito, do vosso ponto de vista, é o indicado? Nós pensamos que é o indicado, sim. Foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que há uns dias, um apoio de 10 cêntimos. Eu penso que, de redução do ISP, eu penso que é uma das soluções possíveis, será complementar esse apoio com uma ajuda direta financeira por autocarro, como se fez em 2022 e que foi um mecanismo que resultou bem e que funcionou e que nos manteve vivos. Isto, o anúncio do Governo agora e do Ministro das Finanças de um excedente de 0,7% do PIB, significa que o Estado teria meios neste momento para acudir a mais apoios aos vários setores, nomeadamente a este? Sim, independentemente do excedente orçamental, o Estado tem de responder, neste caso o Governo, àquilo que são as crises que se verificam em cada momento no país. Neste momento temos um setor que é essencial à população e que está desprotegido. Não tem capacidade de reação, porque tem de garantir o serviço e não consegue acomodar estes aumentos de custos extraordinários. E, portanto, aquilo que nós pedimos é uma atenção especial, concreta, independentemente depois dos efeitos no mercado. Porque nós aqui
a diferença do setor dos passageiros para, por exemplo, das mercadorias, é que nós não influímos no preço. Nós não somos potenciadores de inflação ou de aumento de preço. O Estado é que determina se o preço dos passos aumenta ou não aumenta. Não Mas não somos podia nós. também ser uma exceção, por exemplo, nas empresas privadas que prestam serviço público, pedir uma atualização extraordinária dos preços? Essa é uma opção, mas isso cabe ao Governo. Portanto, mas nós temos muitas situações em que a remuneração dos operadores já não é pelo tarifário, mas por um valor de quilómetro. Nós, hoje em dia, temos situações muito variadas ao nível contratual. Temos situações em que os operadores de transporte arrecadam a receita da venda dos passos e temos outras situações, como, por exemplo, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que somos remunerados através de um pagamento X por quilómetro. Pronto. E esse valor não altera. E, portanto, a nossa remuneração continua a mesma e os custos aumentam. Portanto, aquilo que nós pedimos ao Governo é que tenha uma atenção especial a este setor, que digamos, a intervenção do Estado pode determinar a manutenção do serviço ou o fim do serviço. Mas, portanto, também já percebemos que ou há este apoio ou, efetivamente, tudo o resto não fará sentido porque vocês vão continuar a não conseguir suportar o aumento, não é? Sim, naturalmente que esse apoio dos 10 cêntimos, já percebemos pela variação de que tem tido o preço de venda ao público do gasóleo, é clarissimamente insuficiente. Portanto, ou o Governo reforça essa medida com mais dinheiro, com mais apoio diretamente às empresas, ou então as empresas, a prazo, vão ter que reduzir o serviço e deixar de o prestar porque não têm condições de sobreviver a um sobrecusto. Aliás, nós fizemos as contas, neste momento estamos, feita a análise do mês de março, só com os aumentos do mês de março, temos o setor tem um aumento de custos de 6 milhões de euros por mês e de cerca de 75 milhões de euros por ano, mantendo estes preços. Portanto, é algo que é completamente ingerível. A mais? Um sobrecusto, de 6 milhões de euros por mês, só para gasóleo. E como é que compara a reação do governo português na sequência do início desta guerra ao do governo espanhol, que apresentou um plano de 5 mil milhões de euros com 80 medidas, e nomeadamente com a redução também do IVA dos combustíveis? Repare, o governo espanhol, ao longo dos anos, especificamente para o setor da mobilidade, tem tido uma ação bastante mais rápida e mais efetiva de apoio aos operadores. Em geral, tem sido sempre assim. E, portanto, mais apoios e mais céleres. Mais apoios e mais céleres. Tem a ver, provavelmente, e isso não tem nada a ver com o partido que está a governar. É uma situação que se mantém inalterável. Isso tem muito a ver com as características dos espanhóis, provavelmente, que olham muito para a sua economia e para os seus empresários e apoiam-nos bastante. Não só no setor dos transportes. Eu lembro-me, por exemplo, que quando se discutia aqui as questões da legislação laboral, como agora se estão a discutir, isto para dar um exemplo, já na altura, já há 20 anos, a Espanha já tinha uma regulamentação específica laboral para os transportes, porque tem muitas especificidades a nível dos horários, porque transportamos as pessoas na ponta da manhã e na ponta da tarde. Portanto, tiveram essa visão de criar um modelo de legislação laboral específico para o setor dos transportes. Para dar um exemplo, outro exemplo, no setor da mobilidade, abriram-se concursos públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Concorreram muitas empresas espanholas e ganharam alguns lotes. Portanto, tem uma capacidade de intervenção, mesmo a nível internacional, que revela que são empresas mais sustentadas e mais sólidas, e isso tem muito a ver com as políticas que têm sido implementadas ao longo destas décadas pelos vários governos espanhóis e, portanto, eu diria que pode ser um modelo a seguir. Não sei exatamente as medidas concretas, que podem ser diferentes, mas esta forma de estar, de preparar as medidas, de as anunciar e de, sobretudo, com os olhos no apoio à economia espanhola, às empresas espanholas, parece-me bastante importante. E muitas vezes têm problemas com a União Europeia,
por via desse tratamento Mas isso, desigual. no caso do IVA, Portugal diz que não pode por causa de Bruxelas, mas Espanha não se fez rogada e avançou. Mas eles fazem sempre isso e, portanto, enfim, depois gerem esse assunto com a Comissão Europeia, mas o que é facto é que tem este sentido de prioridade de apoio à economia espanhola e às empresas espanholas e depois com efeitos práticos, como eu referi. Faria sentido o não pagamento de portagens? Repare, o setor público de transporte não tem muito cruzamento com a questão das portagens. Tirando as linhas de longo curso, nós não temos grandes vantagens nesse tipo de apoio. Portanto, estamos a falar sobretudo de transporte urbano e suburbano, que é a esmagadora maioria. Temos também algum interurbano no interior, mas esses também não andam praticamente em autoestradas. Portanto, eu diria que o que faz sentido é apoios diretos às empresas, como aconteceu em 2022, para garantir este sobrecusto. Portanto, eu diria que essa é talvez a medida mais eficaz, mais direta, é completamente mensurável e auditável, porque todos os autocarros de serviço público estão cadastrados no IMT, temos licença de circulação, portanto, sabemos quais são os autocarros que estão ativos, que têm inspeção em dia, que têm seguro automóvel em dia e, portanto, é muito fácil haver esse tipo de controle da parte do Estado, saber exatamente, aliás, o Estado sabe exatamente quantos autocarros estão a circular e aonde, está tudo contratualizado com as autarquias, portanto, isso é muito fácil de auditar. Portanto, é definir que para essas empresas há um apoio por autocarro, seguir um pouco o modelo que foi seguido em 2022 e variável em função da variação do preço dos combustíveis. Já falou aqui da questão da atualização extraordinária dos preços. Eu pergunto-lhe se há margem legal, numa situação extrema, se há margem legal para recusar tarifas sociais de passos de transporte. Por parte dos operadores? Sim. De acordo com a lei, nós somos obrigados a cumprir. E, portanto, margem legal não há. No contrato. Não há. Isso não há. Nós somos obrigados a fornecer os passos com os descontos, alguns a 100%. Mas esse é um outro tema que nós temos e que acresce este problema da crise dos combustíveis, que é, e que também é outro sinal da especificidade do setor, é que nós estamos também no que diz respeito aos tarifários sociais muito dependentes do Estado. O Estado define descontos para determinados grupos de pessoas, designadamente os jovens até aos 23 anos, que têm desconto de 100%, e nós continuamos a ter o custo total. Portanto, o que se passa é que há um mecanismo de reembolso posterior da parte do Governo e das autarquias para com os operadores de transporte, a partir de uma verificação dos passos fornecidos. Tem um prazo esse reembolso? Sim, no máximo, diz a lei, 3 meses. E que não é cumprido? Não é cumprido. Neste momento estamos com atrasos de 9, 10 meses. É variável, há situações... Que montantes? Montantes só dos passos de jovens até aos 23 anos é um valor que anda à roda de 60 milhões de euros de dívida do Estado, Governo / autarquias, para com os operadores. Temos uma especificidade, que são os passos dos antigos combatentes, que têm uma dívida de cerca de 10 milhões de euros. Portanto, neste momento, os operadores de transporte são credores do Estado em cerca de 70 milhões de euros relativamente a esses reembolsos que são feitos com muito atraso. Acumulados há 9, 10 meses. Sim. E dos antigos combatentes há cerca de 2 anos. Isso corre pelo Ministério da Defesa e os outros correm pelo Ministério das Infraestruturas. O passo dos antigos combatentes é uma coisa completamente incompreensível e inaceitável, este atraso, que tem a ver com questões burocráticas e da administração pública e que tem ambas as situações, mas a dos antigos combatentes com maior gravidade e que revela uma insensibilidade para os problemas das empresas, quer dizer, porque dá a ideia que as empresas suportam tudo, que não tem problema nenhum estar com 1 ano ou 2 de atraso relativamente a reembolsos que são devidos, o serviço já foi prestado, estamos a falar de serviço já prestado, não estamos a falar de nenhuma antecipação. E aquilo que propusemos ao Governo, e que está a estudar e que, à partida, havia esse entendimento de aceitação, de que pudéssemos receber
uma quantia por conta, embora o serviço já tivesse sido prestado, mas recebermos, ao fim de 2, 3 meses, uma quantia que podia ser equivalente àquilo que recebemos no mês homólogo do ano anterior, por exemplo, e que depois haver, digamos, um acerto de contas mais à frente. Tipo um vale, Não, um adiantamento. Um chamado pagamento por conta, Sim. um adiantamento que não é, porque Sim, o serviço claro. já está prestado, mas a própria lei prevê isso. Mas tem havido uma certa resistência, sobretudo da parte das finanças, em aplicar esse mecanismo que existe na lei, por questões de reserva mental, cultural, de que não se devem fazer pagamentos adiantados. Ora, neste caso, o pagamento não é adiantado, é apenas calculado administrativamente para não se perder tempo e para as empresas poderem sobreviver na tesouraria, porque neste momento o que se passa é que as empresas já estão a pedir financiamentos bancários para cumprir aquilo que são as suas obrigações mensais de salários ou de pagamentos de Mas combustíveis. por causa deste atraso Com certeza. E no e caso do agravado parque? pela questão da situação atual? Exatamente. Mesmo sem esta crise dos combustíveis, já nós tínhamos um problema gravíssimo, porque temos ainda um outro aspecto particular, que é nós não podemos cobrar juros que seriam devidos, e isso de alguma maneira compensaria os custos financeiros que estamos a ter com os financiamentos, porque não estamos autorizados a emitir as faturas correspondentes ao serviço, só estamos autorizados a partir do momento em que se verifica, em que se faz a verificação total do sistema. Ora, aí é que está a demorar. Portanto, depois da verificação, nós faturamos e depois as autarquias pagam rapidamente. O tempo que demora até haver autorização de faturação é que é o crítico. Ora, nesse período, nós não podemos faturar porque não temos autorização de fatura. Mas falou E, portanto, nos créditos em relação aos passes, aos descontos que são aplicados a jovens ou aos Sim. antigos combatentes, mas no caso, por exemplo, das verbas do PARTE para os passos municipais e metropolitanos, esses valores estão em esses dia têm uma data de pagamento mais célere, sim. e está a ser cumprido, não Está há a ser dívidas em por termos essas gerais, está a ser cumprido. Varia muito de comunidade intermunicipal para comunidade intermunicipal, mas sim, não sinalizámos isso como um problema. Agora, nos passos dos jovens, sim, e dos antigos combatentes, sim. Se não houvesse este atraso, os contratos celebrados com o Estado vão ao encontro daquilo que são também as necessidades das empresas, ou também aí há negociação para alterar, nomeadamente, a forma de cálculo? Sim, os chamados contratos de primeira geração, portanto, são aqueles contratos que neste momento estão em vigor, nos últimos 5, 7 anos, têm muitos problemas. Nós tínhamos já salientado vários, sinalizado vários, de referir que estes contratos são da responsabilidade de cada comunidade intermunicipal. O que se passa é que há um regulador económico, que é a Autoridade para a Mobilidade e Transportes, a AMT, que define e controla e fiscaliza aquilo que são os princípios fundamentais que os contratos devem conter. E a própria AMT valida, dá um parecer vinculativo à aprovação dos cadernos de encargos e dos documentos concursais. Nós identificámos um conjunto de problemas que a generalidade dos contratos atuais tem, no sentido de serem corrigidos nesta segunda vaga de contratos que vai começar este ano ou para o ano, chamados contratos de segunda geração. E o principal, há 2, 3 pontos fundamentais. O primeiro é garantir que os contratos têm sustentabilidade à partida, isto é, muitos contratos já não são sustentáveis no primeiro dia e, portanto, o preço base, digamos, que as autarquias fixam já é insuficiente para responder com qualidade àquilo que é pedido aos operadores e, portanto, muitas vezes quem ganha o concurso já vai com muitas dificuldades em garantir uma qualidade mínima entre o dia que aceitável. apresenta a proposta e o dia que Sim, começa a operar. Também essa situação, nos casos em que demora muito tempo, os contratos não permitem essa atualização e deviam permitir. E um outro aspecto muito importante é a questão da remuneração dos operadores. A remuneração dos operadores, do modo geral, está muito linkada com a inflação e com um índice, uma taxa de atualização tarifária que é fixado pelo regulador todos os anos e muitos contratos remetem para essa taxa. Mas não reflete
ou não tem refletido nestes últimos 7 anos aquilo que são os verdadeiros custos do setor. E, portanto, o que nós pedimos ao regulador é que incluísse nas suas exigências relativamente aos cadernos de encargos, que houvesse uma maior preocupação nos estudos de viabilidade económica para que se conseguisse, pelo menos, prever com alguma segurança que esses contratos são sustentáveis à partida e que tivessem, todos eles, um mecanismo de revisão de preços, que é assim que se chama tecnicamente, para que todos os anos essa remuneração pudesse ser atualizada não pela taxa de inflação, necessariamente, mas pela variação dos custos do setor, a variação real dos custos do setor. Há vários índices, são auditáveis, estão no INE, todos eles, e, portanto, a esperança que temos é de que a AMT deu-nos essa garantia, de que tinha acolhido essa nossa ideia e que, para que não se continuem a verificar situações como aconteceu, por exemplo, este ano, em que a taxa de atualização tarifária fixada pela AMT foi 2,28%. E se fosse aplicado o mecanismo dos custos pessoal reais? no setor, só os custos com pessoal, que representam mais de 50% dos custos operacionais, foram 4,4%. Só aí. E isso muito também determinados pelo aumento do salário mínimo nacional, que, como sabem, tem vindo a aumentar administrativamente nos últimos anos, sempre muito acima da inflação, e esse aumento do salário mínimo determina muito, sobretudo nas empresas que têm contratação coletiva, como é o nosso caso. Temos um contrato coletivo de trabalho com todos os sindicatos na associação que representa os quase 80 associados que nós temos, e isso depois é uma pressão que nós temos para aumentar todos os salários, porque se não aumentarmos os salários pelo menos ao mesmo nível do salário mínimo, o que acontece é que qualquer dia temos o salário mínimo a entrar nos salários de pessoas, administrativos, técnicos, com um nível de especificidade profissional muito maior e mais alta, e, portanto, isso não faz nenhum sentido. Essa mudança da forma de contabilização dessa remuneração, então, faria, por exemplo, duplicar o valor da atualização num ano, não é? Este ano dependeria. Este ano, sim. As CIMs teriam de atualizar o valor quilómetro, por exemplo, não em 2,28, mas em 4,5%, ou o que fosse, o que desse. Porque a fórmula que nós propusemos é que tivéssemos uma componente de custos com pessoal, custos, por exemplo, com os combustíveis e depois também uma taxa de inflação, por exemplo, com pesos diferenciados em função daquilo que é a realidade do setor. Então vocês não estão a ter, ou não tiveram no último ano nenhuma margem? Nenhuma. Neste momento, nós tivemos no setor, Sim. a Antrop fechou com os sindicatos um aumento salarial de 4,4% e tivemos atualização de remuneração de 2,28%, e os combustíveis têm tido, enfim, ainda antes desta crise de março, têm tido uma ligeira tendência de subida, já nos últimos 2 anos. E, portanto, não há margem é fácil, neste momento, que as margens estão todas a cair e muitas delas já estão a zero ou até negativas. Portanto, é um tema muito importante porque, repare, porque reflete depois em muitos outros aspectos. Naturalmente que nós depois somos fiscalizados para o cumprimento do serviço público e, portanto, não podemos cortar nessas situações. E, portanto, andamos a fazer autênticos milagres de gestão, cada empresa... Não podem deixar de fazer os serviços todos contratados. Não podem deixar de fazer. Portanto, desculpa estar a insistir neste ponto, mas é muito importante. Este setor tem esta especificidade, é que está muito limitado naquilo que é a sua atuação. Mas eu faço-lhe uma pergunta. Na renovação dos contratos, vão aceitar as mesmas condições ou não? Não há renovações de contratos. Digamos, os contratos terminam e depois abre-se um novo concurso. Ou seja, nos novos concursos vão aceitar... Nos novos concursos, aquilo que nós esperamos que venha a acontecer, e que vai começar já este ano, e vamos estar atentos para ver se isso acontece, é que a AMT, o Regulador Económico, imponha às autoridades de transporte, às CIMs, que incluam no caderno de encargos um estudo de viabilidade económica sério, uma cláusula de revisão de preços e também cláusulas que permitam alguma flexibilidade contratual, por exemplo, para estas situações que estão a ocorrer agora, ou a guerra da Ucrânia, ou outras situações, ou a pandemia, situações que nos últimos anos ocorreram e que nunca, do modo geral, não ocorreriam, e, portanto, esses contratos também têm de ter esses mecanismos que nos permitam adaptar. Por exemplo, agora... Mas se isso não acontecer...
Vão na mesma candidatar-se aos concursos? Cada empresa fará a sua análise disso. Isso, portanto, é uma análise. Nós, na associação, o que procuramos fazer é trabalhar com as autoridades no sentido de criar condições para que a base seja uma base justa e equilibrada e sustentável. Depois, cada empresa terá de tomar as suas decisões, mas já nestes contratos de primeira geração, já houve muitos concursos que ficaram desertos, em que os operadores não foram, mesmo os incumbentes, mesmo aqueles que estavam lá a prestar o serviço, não foram. E, portanto, é uma situação que merece reflexão. Mas esta questão da flexibilidade é muito importante, porque agora, por exemplo, se calhar não precisaríamos de um apoio extraordinário do Governo se nós, em cada um dos contratos, tivéssemos essa possibilidade de flexibilização em que a Autoridade de Transporte nos remuneraria com um acréscimo face a esta situação ou encontraria outras soluções de redução de custos. Portanto, no fundo, cada autoridade poderia encontrar a sua solução mais adequada que permitisse à empresa de transportes continuar a prestar o seu serviço com sustentabilidade. E depois as próprias CIMs poderem negociar esses apoios ou um apoio extraordinário do Governo. Portanto, seria, digamos, uma situação talvez mais limpa, digamos, mais justa, mais adequada, porque o nosso interlocutor é a CIM, ou a área metropolitana de Lisboa ou do Porto. E, portanto, faria sentido nós pegarmos nesse contrato, ajustarmos e depois cada autoridade receber apoio do Governo, dado esta situação extraordinária. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás à questão do aumento do preço dos combustíveis que estamos a viver e se estas empresas estão preparadas para um grande aumento da procura pelo transporte público, para as pessoas não terem condições de continuarem a usar a viatura própria? A resposta é depende. Neste momento já temos em muitos sítios, designadamente nas áreas metropolitanas, os transportes nas horas de ponta já estão cheios. Mas já com o impacto da crise? Não, antes disso. No último mês não houve ainda um aumento maior, não? Neste momento não tenho números atualizados, ainda é muito cedo, vamos ter no início do mês que vem já esses números, neste momento ainda não temos, mas eu diria que poderá ser complicado se houver um maior afluxo de passageiros, repito, nas áreas metropolitanas e nas horas de ponta, muitos dos nossos autocarros e muitos dos comboios, como é do conhecimento público, já estão completamente lotados e, portanto, é muito difícil acomodar uma grande variação. E isso remete para o tema, de facto, da sustentabilidade e também do pensamento estratégico que eu referia no início. Neste momento, podemos estar a criar aqui condições para que, como se costuma dizer, o doente morrer da cura. Isto é, primeiro queremos que as pessoas usem o transporte público, anunciamos, baixamos preços, alargamos o passo social e depois não temos capacidade de resposta. Mas isto podíamos fazer o paralelismo, se calhar, com o aumento dos preços que houve há 4 anos com a guerra da Ucrânia, não é? Isso, na altura, viveu-se um grande crescimento na procura dos transportes públicos? Sim, também, embora tenha sido o resultado do cruzamento de várias medidas. Não é? Portanto, houve, primeiro, em 2019, uma redução grande do preço dos passes, com o programa o PARTE, e depois houve, durante alguns anos, o congelamento das tarifas. Não é? E, portanto, houve ali uma intervenção ao nível da tarifa no mercado. Portanto, houve aqui uma intervenção administrativa, no sentido de não aumentar, baixar e congelar, e, portanto, por via do preço, houve captação de mais população. Depois temos a chamada população imigrante, que aumentou bastante nos últimos anos e que é muito utilizadora de transporte público também. E, portanto, nota-se. Depois o segmento estudantes, que teve estudantes e jovens, que teve com este governo já o alargamento de âmbito, com a gratuitidade dos passos e, portanto, também criou aqui uma apetência de utilização. Portanto, tudo isto junto... Acha que as empresas não conseguem responder a um crescimento exponencial? Depende das zonas e depende da nas capacidade que tem. Mas nas áreas metropolitanas é muito difícil, sobretudo em horas de ponta, acomodar grandes variações neste momento. Grandes variações. O que é preciso? É ter a capacidade nos contratos, por exemplo, dizer assim, nos contratos de transporte rodoviário é mais simples do que no ferroviário, é dizer, bem, então vamos fazer um reforço de oferta, e os empresários põem mais autocarros no sistema, por exemplo, isso é uma coisa que é mais fácil de fazer,
e no contrato é revisto em função dessa variação que tínhamos a partir do início do contrato. E, portanto, Mas esse aumento da frota também não está nos contratos. Não está previsto nos contratos para o caso não de posso ser assegurar preciso. que não haja Ok. nenhum, que eu não conheço todos, cada CIM tem o seu contrato, mas em geral não existem cláusulas que permitam flexibilizar com algum significado os termos contratuais. E tem de existir essa possibilidade, porque há sempre este receio da questão da concorrência, não é? Portanto, se um concurso é lançado, tem determinadas condições. E depois há uma resistência para se alterar as condições para não criar problemas de concorrência. Isto é, alguém que não concorreu, se soubesse que ia ser alterado mais tarde um determinado ponto contratual, podia dizer, eu assim teria concorrido. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado com essa questão da concorrência, mas é possível introduzir fatores, desde que se justifiquem, com causas que se justifiquem, como é este o caso, por exemplo, ou um aumento muito significativo da procura, poder haver aí um reforço da frota, por exemplo, ou um reforço mesmo que não seja necessário reforço da oferta, um reforço de horários, isso já é possível, esse tipo de situações é possível, mas chega a uma altura que os meios já não chegam e, portanto, tem de haver aqui um reforço da capacidade instalada de frota. Portanto, esses contratos têm de acomodar estas alterações, porque as empresas têm mais custos, têm de contratar mais motoristas. Um autocarro hoje urbano a gasóleo custa cerca de 250 mil euros, portanto, é uma coisa que tem de ser incluída, digamos, na folha, não é? Nas contas. Isso tem um custo adicional que não estava previsto e, portanto, tudo isso tem de ser acomodado. Então, mas atualmente já a falta de autocarros em algumas zonas, ou enfim, o facto de existirem autocarros sobrelotados, o que nos faz prever que seja necessário mais autocarros ou mais frequência de autocarros, não é da responsabilidade das empresas, é da responsabilidade dos contratos feitos com o Estado que não permite esse reforço? Sim, eu diria que o trabalho que tem vindo a ser feito é de ajustamento. Eu sei, nas áreas metropolitanas esse trabalho é feito mensalmente, é ajustamento de horários, em função da procura que vai existindo. Isso é um trabalho interessante e bom para as pessoas. Isto é, fazer uma verificação de que há linhas que têm menos pessoas e, portanto, se pode reduzir ali um ou dois horários e aumentar noutro sítio onde há mais procura. Esse trabalho é feito. Agora, o que não está previsto é haver, por exemplo, uma alteração de número de autocarros. Isso não está previsto porque isso tem de haver um ajustamento do modelo financeiro. Pronto. E Então muitos contratos não está. luz verde do Governo para isso? Não. O que é preciso é que haja, nestes contratos de segunda geração, ou mesmo nesses que houvesse a possibilidade de os alterar, isso é um tema jurídico que também se podia discutir, que é haver a possibilidade de se acomodar de se permitir essa flexibilização. Eu acho que isso é absolutamente central para que os contratos estejam sempre atualizados e que consigam dar resposta às variações do mercado. Porque se temos um contrato a 7 anos, por exemplo, é muito provável que em 7 anos muitas coisas mudem. E os últimos anos têm-nos dado esse ensinamento e, portanto, temos de aprender também com a história. Se tivéssemos já essa transição energética a esse nível das frotas, existindo mais elétricos e híbridos, já estivesse mais avançada, poderíamos não estar também, de certo modo, a enfrentar o problema que se verifica hoje com os custos? Sim, naturalmente que sim, mas isso é o ponto do pensamento estratégico. Isto é, nós o que temos vindo... Isso também é a responsabilidade das empresas, não é? Fazerem essa transição, fazerem esse investimento. Sim, mas temos de perceber qual é que é o objetivo que se pretende para o país, porque nem tudo depende das empresas. Não sei se faz muito sentido as empresas fazerem investimentos desligados completamente daquilo que pode ser uma estratégia nacional de eletrificação ou de outra forma de energia para mover os autocarros, porque também depende muito da capacidade de abastecimento, no fundo, de toda a rede de abastecimento, daquilo que também... Repare, um autocarro elétrico custa... Se um autocarro a gasóleo urbano custa 250, um autocarro elétrico custa mais de 350, cerca de 350 e 400 mil, estou a falar de carros urbanos, autocarros urbanos, simples. Portanto, custa mais 100 mil ou 150 mil do que um a gasóleo, portanto, tem de se perceber
Se essa é a medida estratégica correta, o que nós temos vindo a fazer é responder às exigências dos cadernos de encargos, que vão exigindo uma determinada percentagem de carros elétricos para a sua operação. Mas, portanto, isso tem de ser acomodado também nos modelos financeiros. Portanto, o que é que eu diria que me parece necessário, e a Antrop fez já várias propostas a vários governos nesse sentido, de se criar um acordo, um protocolo, em que, com o governo, a médio e longo prazo, em que se definissem metas, aliás, alinhadas com as metas de descarbonização que o governo português está vinculado por via dos acordos internacionais, em que se verificava qual é que era o nível de reconversão de frotas ou de alteração dessas frotas, o nível de investimento necessário, o tipo de apoio que o Estado pode dar ou não pode dar relativamente a essa reconversão e termos um plano de reconversão de frota nacional. Mas essa percentagem ainda é muito incipiente neste momento. Sim, eu diria que sim. Nos grandes operadores, estamos a falar de 10% da frota. Já é melhor do que tínhamos há uns anos. E na atual conjuntura estão a passar mais incólumes perante esta alta dos Não, combustíveis? porque a percentagem ainda é relativamente pequena. Estamos a falar, no máximo, ter 10%, noutros 5%, noutros 4%. Ainda é relativamente pequena essa percentagem. Eu diria que, se fosse maior, estaríamos numa situação mais confortável, claro, perante estas variações do preço dos combustíveis. Isto em relação ao transporte expresso, temos assistido de alguma maneira a um diferendo complicado entre a Flixbus e a Rede Expressos por causa do acesso ao terminal de Sete Rios. Isto, que solução é que vê para esta questão que já chegou aos tribunais? A primeira solução que eu vejo para isto é haver bom senso e perceber que a situação que se vive hoje resulta da evolução do mercado. Nós tivemos muitos anos, praticamente só com a Rede Expressos e com alguns pequenos operadores que garantiam esses serviços expressos. A Rede Expressos alargou-se, hoje tem uma implantação bastante grande, muito capilar ao longo do país, e a partir, digamos, da abertura ao mercado, surgiram novos operadores, designadamente esse que referiu, que é um operador grande, que já esteve noutros países da Europa. E, portanto, com uma certa agressividade comercial e que criou, digamos, novas regras, baixou preços e também teve esse mérito e captou muita procura, tem captado muita procura. Portanto, os grandes problemas que hoje existem, eu diria, são dois no transporte de longo cruzo expresso. Um são os terminais, já lá vou. O outro é a relação do serviço expresso com o serviço público. Também tem havido alguns problemas menos falados, mas também muito importantes. Porque o serviço expresso, de acordo com a lei, deve ser complementar ao serviço público. É um serviço comercial, tipicamente comercial, livre, de preço livre, mas não deve ser concorrente do serviço público. O serviço público tem as suas regras, está contratualizado e o serviço expresso deve ser complementar. Isto é, onde o serviço público não vai, o serviço expresso pode ir ao preço que quiser. Neste momento, o que estamos a verificar é que há alguns sítios do país, vários, em que há aqui uma concorrência entre serviço expresso e serviço público. Nós já alertámos o IMT e também o regulador para essa situação. Destas novas empresas. Sim, que tem havido esses problemas e nós estamos muito atentos, já fizemos várias denúncias sobre essa matéria e tem de ser regulada essa matéria. Isto é, estamos a ter pedidos de licença de expressos que são concedidas por força de ineficiência do próprio sistema e que deve ser acautelado na revisão que está a ser pensada da lei do expresso, deve ser acautelado também esse aspecto da fiscalização, em que há expressos que estão a ir em cima do serviço público já contratualizado a preços mais baixos. Portanto, isso é completamente impossível de acontecer, não pode acontecer. Quer dar algum exemplo de algum sítio? Olhem, no Algarve, também na área metropolitana de Lisboa também houve um caso de ligação de Pragal-Aeroporto, por exemplo, de Lisboa, em que a própria área metropolitana também reclamou dessa situação. Portanto, há aqui um conjunto, e noutros sítios, mas no Algarve é uma situação também com ligações ao aeroporto de Faro, ao aeroporto de Faro, e outras ligações também que no fundo, porquê? Porque nem todas são urbanas. Portanto, nós temos, por exemplo, a CIM do Algarve, que se chama AMAL, contratualizou
serviços em todo o Algarve. Portanto, algumas têm carreiras também interurbanas. Imagine, Lagos, Portimão, Faro, Albufeira, Vila Real de Santo António, Olhão. Portanto, não é só dentro das localidades. E aí é preciso ter muito cuidado com as licenças express que se dão, porque às tantas estamos a... E depois com paragens, Mas voltando a transformar o Sete Rios. serviço expresso numa espécie de um serviço público interurbano a preços mais baixos. Isso não faz sentido, é ilegal e prejudica todos, designadamente as próprias autoridades de transporte, que têm de garantir a sustentabilidade do serviço público e estão a ver o seu serviço canibalizado, digamos, com estas... Mas isso está a ser feito com a autorização dos municípios, não é? Está a ser feito com a autorização do IMT, com alguma distração de alguns municípios e, portanto, este assunto está a ser agora acompanhado pelo próprio regulador, que está em cima dessas situações e vamos corrigi-las, mas é uma situação que se deve ter em linha de conta, rever este circuito de autorização para que estas situações não ocorram. Relativamente aos terminais, o problema que existe em vários terminais, não é só o de Sete Rios, é um problema também de capacidade e de condições dos próprios terminais. E isso, eu próprio já tive a ocasião de dizer isso publicamente, nós temos de perceber a história deste transporte, não é? Portanto, neste momento, em 2026, estamos a viver um momento extraordinário de procura, com uma grande afluência de pessoas a este tipo de serviços, e, portanto, os terminais que existem, de norte a sul do país, foram muitos deles construídos nos anos 50, nos anos 60, que não tinham as preocupações que hoje a própria lei exige de conforto, de segurança, de informação, etc., que não tinham essas prescrições. E, portanto, o que se passa hoje em dia é que nós temos terminais que são desadequados para aquilo que é o serviço hoje, para aquilo que a lei hoje exige e, sobretudo, para o número de pessoas que utilizam esse serviço, que é muito maior do que era. E a Rede Expressos recorreu da decisão do Tribunal? Relativamente ao terminal de Sete Rios, a informação que temos, e na Antrop nós temos associados, uns estão na Rede Expresso, outros estão na Flixbus, e portanto nós nunca fomos chamados a dirimir nenhuma questão, e portanto vamos acompanhando a situação. Eu próprio já fui à Comissão Parlamentar no Parlamento para também prestar algumas declarações a pedido da Comissão Parlamentar no âmbito desta discussão dos terminais, e eu tive a ocasião de dizer isso. Eu penso que houve uma ação em tribunal, que tem uma decisão, e eu sei que, relativamente ao terminal de Sete Rios, tem sido invocado pelo operador do terminal questões associadas à segurança, de circulação de pessoas e bens. Pronto, esse é um tema que tem de ser dirimido e resolvido, mas, no fundo, também dizer que o terminal de Sete Rios é um terminal provisório, era para ser para 3 anos em 2004, e, portanto, já passaram 22 anos e não 3, continua no mesmo espaço, também aquilo não foi feito para ser um terminal, aquilo eram antigas oficinas do metro, que foram adaptadas, e, portanto, eu acho que tem de haver, da parte das autoridades, também um olhar para isto e não pôr os ónus todos nos operadores. Os operadores querem usar, os operadores também são gestores dos terminais, porque vinha de trás assim, e, portanto, e há dificuldade. O que é que pensa de uma maior separação entre quem é o gestor de terminal e quem são os operadores? Isto é, o gestor de terminal não poder ser um operador? Eu penso que corre um bocadinho essa tendência agora, que vários partidos também levantaram essa questão, por questões concorrenciais. Eu diria que é uma opção legítima, nós não nos pronunciamos sobre ela. Acho que isso é uma opção. Perceberia que houvesse algum tipo de incompatibilidade nas duas funções? Pode haver. Não achamos mal propriamente que haja essa separação. O que nos parece é que não resolve problema nenhum. Isto é, se temos terminais que respondam às necessidades ou não temos. Têm capacidade ou não têm. Independentemente de quem é o gestor, porque eu mudo o gestor, mas as dificuldades continuam as mesmas. Os espaços continuam a ser desadequados. Não há vagas para todos. Portanto, porque também não é possível, como o mercado é livre, aparecem os operadores que entendem, não é? E, portanto, de repente, todos querem usar todos os terminais. Isso não é possível, do ponto de vista até do espaço, da gestão do espaço. Portanto, quer dizer, também é preciso, cá está,
ter aqui uma ideia de qual é que é o plano de terminais que se pretende, não é? As câmaras municipais são os responsáveis pela construção dos terminais, não é? E, portanto, têm de dar resposta a isso. Se calhar falta em Lisboa um grande terminal de expressos. Se calhar falta. Temos o Oriente, que tem imensas carências também. Temos Sete Rios, já falámos das dificuldades. Se calhar faz falta um grande terminal. Era se calhar necessário tirar os autocarros dali de Sete Rios, porque aquilo não tem condições, e criar em Lisboa um grande terminal de expressos. E isso resolveria todos os problemas. Agora, não têm de ser os operadores a fazer isso. Antigamente, alguns operadores construíram terminais, porque isso também é importante dizer, os terminais foram construídos para o serviço público. Não é? E depois os expressos começaram a usar, complementarmente, esses terminais. Não é o caso de Sete Rios, que é um caso... O novo aeroporto pode ser um impulso para se construir esse grande terminal, por exemplo? Pode ser. Eu acho que estas grandes obras públicas muitas vezes são o motor para resolver outras questões, como se vê aqui na questão do novo aeroporto, e falasse das ligações ferroviárias, ou fazer uma terceira travessia do Tejo, e naturalmente também pode. Muitas vezes estas grandes obras públicas determinam grandes decisões mais estratégicas e muitas vezes atrás disso vêm decisões que são importantes. E essa pode ser um caso. Que, do vosso ponto de vista, tem no setor, nomeadamente, por exemplo, a alta velocidade entre Lisboa e Porto? Vai, de certo modo, enfim, tirar a alternativa ao transporte rodoviário? Enfim, sim. Pensamos que é uma concorrência, enfim, depende dos preços, não é? Depende daquilo que for definido em termos de tarifários. O que se falou até agora é de preços bastante acessíveis, não é? Se forem preços acessíveis, eu diria que é um concorrente sério, claro, sim. O avião não me parece, nunca foi. O automóvel é cada vez menos, face aos custos elevados e a quantidade de carros nas autoestradas e, no fundo, os grandes problemas de tráfego. Eu diria que sim, o avião, a alta velocidade pode ser aqui um concorrente sério e as empresas de expressos têm de se reinventar. Mas, por outro lado, a questão do aeroporto e das pontes, se calhar pode ser vantajoso, ou não? Repare, sempre que haja condições para uma maior mobilidade e que haja melhores condições de circulação, eu penso que é bom. Independentemente dos vários modos, porque os modos, em teoria, os meios de transporte, os modos de transportarmos as pessoas em termos coletivos, raramente são concorrenciais, são, sobretudo, complementares. Isto é, para determinado tipo de serviço, a resposta adequada é o autocarro. Para outro tipo de deslocações, pode ser o comboio suburbano. Para outras, um comboio de alta velocidade. Para outras, o avião. E ainda temos a expansão do metro também. Do metro? Portanto, vai ter implicações... Do metro de Lisboa? Sim, metro de Lisboa, sim. Isso aí tem mais implicações ao nível do transporte urbano, sim. Portanto, também é nessa perspectiva. Deve haver aqui uma articulação, não é? Isto é, e perceber o que é que faz sentido. Agora, o serviço rodoviário é bastante flexível e, portanto, adapta-se facilmente àquilo que são os novos desenhos urbanísticos e as novas respostas de outros modos de transporte. No caso do passo ferroviário verde, o transporte expresso ressentiu-se de alguma maneira destes preços da ferrovia? Devo dizer que não, até agora ainda não se ressentiu, porque tem havido sempre aumento de procura. Portanto, agora, aproveito para dizer que foi uma medida que nós contestámos, nós, Antrop, contestámos junto do Governo, porque achamos que se trata de uma interferência do Estado num dos segmentos que é mercado livre. Ao incluir no passo ferroviário verde os serviços intercidades, criou uma concorrência desleal com os serviços expresso, claramente. E, portanto, achamos que essa é uma intervenção injusta e ilegal, do nosso ponto de vista. Não devia existir. Percebemos a questão social, mas deve ser também tida em conta estas interferências que depois destroem os equilíbrios dos ecossistemas. Porque uma intervenção deste tipo, administrativa, político-administrativa, distorce depois o mercado. Não é? É como, por exemplo, o Governo, enquanto acionista da CP, usar dinheiros públicos para investir
em comboios de alta velocidade, depois vão concorrer no mercado livre, no mercado aberto. Parece-me a mim, digamos, que é uma medida, no mínimo, discutível, que é usar dinheiros públicos para financiar a compra de comboios para depois concorrer no mercado livre, com empresas privadas, portuguesas ou não. Sei lá, são este tipo de intervenções que ou são completamente circunscritas ao serviço público, e aí percebemos. Agora, se entram no chamado mercado aberto, mercado concorrencial, parece-me que deve haver aqui algum cuidado, porque senão há aqui medidas que distorcem depois os equilíbrios do ecossistema. Relativamente à mão de obra, já falou aí da questão salarial e neste momento até a legislação laboral está em revisão, não é? Imagino que já tenham estudado os impactos das medidas que estavam em cima da mesa, não sabemos o que é que vai ser enfim, a conclusão, mas o que é que do vosso ponto de vista não pode acontecer que seria prejudicial para o setor? Olha, aquilo que nos preocupa mais, e temos sinalizado isso junto da Confederação Patronal que nos representa, que é a CCP, são medidas que envolvam grandes aumentos de custos. Pronto, isso é o que nos parece ser o aspecto mais importante de todos. Agora, aspectos laterais, como a duração dos contratos a prazo ou questões relacionadas com a integração ou não integração de trabalhadores que foram ilegalmente despedidos, esse tipo de situações que ocupam muito o espaço mediático, para os empresários, pelo menos do setor da mobilidade, são completamente irrelevantes. Nós não temos nenhum problema com contratos a prazo, a maior parte das empresas já nem usa esse mecanismo, precisamos, aliás, de reter as pessoas. Agora, o que nos preocupa é, num setor muito coartado nas suas intervenções, ainda por cima tem um contrato coletivo de trabalho, que também tem regras relativamente rígidas de funcionamento, haver mecanismos administrativos que aumentem muito os custos, de forma, digamos, completamente externa e administrativa. Isso preocupa-nos, esse aspecto. Tudo o resto, achamos que deve haver preocupações sociais, sim, equilibradas, justas. O setor está a precisar de mais mão de obra, de mais trabalhadores? Está a precisar porque... Até está quantificado esse número? É muito variável e depende muito também daquilo que é a interação com as autoridades de transporte. Tivemos um grande aumento de trabalhadores, sobretudo motoristas, na altura do início das operações da área metropolitana de Lisboa e do Porto, em que na altura houve um grande aumento de serviços e, portanto, exigiu um reforço muito significativo de trabalhadores. E depois temos um problema que eu admito que possa acontecer noutros setores, que é uma nova visão do que é o trabalho hoje. Não é? Hoje há muito mais rotação de trabalhadores, as pessoas ficam muito menos tempo nas empresas, andam sempre à procura de sítios onde possam ganhar um pouco mais, ou tenham horários melhores. À via verde para a imigração? Desculpe? Este setor ou as empresas têm recorrido à via verde para a imigração? Sim, nós aderimos e temos vindo a trabalhar também, digamos, bastante nesses mecanismos. Agora, este setor também tem algumas especificidades, sobretudo ao nível dos motoristas e da troca de cartas. Porque nós temos, a maior parte dos novos motoristas são dos PALOPs, nós temos, de facto, portugueses que vão entrando, mas depois temos um grande número de motoristas estrangeiros e que nós escolhemos motoristas que falem português, em princípio no Brasil e de Cabo Verde principalmente. Portanto, e desses dois países há um mecanismo que é da troca de carta. Eles vêm nós já contratamos motoristas profissionais e, portanto, eles têm uma carta de condução do seu próprio país e depois tem de haver aqui um processo administrativo de troca de carta e temos vindo a trabalhar com o IMT na melhoria desse circuito e com a AIMA também. E tem funcionado bem. E, portanto, temos tido boa resposta e temos conseguido resolver os problemas. Agora, o que nós não conseguimos resolver é esta tendência de rotação que hoje existe, sobretudo nas pessoas mais jovens, e também um outro conceito que também nos preocupa bastante,
que são menos rigorosos na assiduidade e na pontualidade, por exemplo, que para nós é um fator essencial, porque temos de cumprir horários, os autocarros têm de sair à hora e não pode haver falhas, e é um setor que era muito estável nesse aspecto, e também ao nível da taxa de absentismo tínhamos uma taxa relativamente pequenas, e agora nota-se que há uma nova perspectiva do trabalho, em que as pessoas faltam com mais facilidade, perante uma pequena dificuldade que tenham, muitas vezes chegam atrasadas, portanto, e mudam muito de trabalho. E, portanto, é a nova configuração do trabalho que hoje existe e que também nos afeta a nós e que exige, de facto, uma preocupação de recrutamento, e esse é um tema que, de facto, nos preocupa. Estamos praticamente a chegar ao final. Queria lhe perguntar se estão a conseguir recuperar o dinheiro daqueles que não pagam bilhete e circulam nos autocarros. Isso acho que se isso é significativo. Neste momento, esse não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Com a automatização e com a digitalização, nós resolvemos muito esse problema. Neste momento, não é significativo. As empresas do setor, independentemente, pronto, há problemas que já referiu, que resultam dos contratos, resultam da situação atual, e há empresas a pedirem créditos para se manterem. A internacionalização é também uma opção para as empresas do setor. Enfim, o que é que está a acontecer no setor para ultrapassar a situação? Penso que sim, que é uma solução boa para, digamos, o desenvolvimento dos negócios. Naturalmente, que são sobretudo as maiores empresas que têm essa capacidade. O mercado espanhol é um mercado relativamente fechado, pelas razões que dizia há pouco. É um mercado que se fecha muito aos empresários locais, mas sim, tem havido, digamos... Temos agora o caso da Barraqueiro, com um avanço para o Brasil, para uma entrada na ferrovia, que é um caso interessante. E temos, enfim, temos já outros, e também na Europa, enfim, tem havido essa... eu penso que os empresários portugueses começam a olhar para a internacionalização de uma outra forma. Antigamente isso estava praticamente restrito aos grandes grupos internacionais que tinham essa prática, e alguns até vieram para Portugal, e estão cá alguns, mas sim, existe essa tendência e que revela também aquilo que também é a qualidade dos empresários portugueses e do know-how. Por exemplo, esse exemplo que referiu, do Grupo Barraqueiro no Brasil, é um reconhecimento do know-how que o Grupo Barraqueiro tem na área ferroviária e que neste momento está, digamos, a exportar esse know-how. Exato. E acho que é um ponto muito importante e que nos orgulha também como portugueses. Em Portugal, o Governo pretende subconcessionar a privados 4 linhas urbanas da CP, Cascais, Sintra, Azambuja, Sade e Porto. A decisão vai ser tomada agora este ano. É do conhecimento que fala-se que o Grupo Barraqueiro pode concorrer a todas. Há outras empresas nacionais, ou seja, isto é uma alternativa para as empresas nacionais, estes concursos? Sim, desde que estejam preparadas para isso. Eu penso que uma empresa rodoviária que nunca fez mais nada tem de se preparar para entrar nesse mercado. No caso do Grupo Barraqueiro também aconteceu isso aqui há uns anos, com a Fertagos, e também se preparou, e hoje está no mercado ferroviário. Eu penso que isso é possível, e assim haja mais oportunidades. Nós saudamos bastante essa intenção do Governo, esperemos que ela se concretize. Penso que é uma boa medida, penso que o setor privado pode dar uma resposta positiva. E é possível vir a ser ainda mais alargada a outras linhas? Não sabemos, foram anunciadas as linhas suburbanas, mas que nos parece essa é uma das hipóteses possíveis e é talvez uma medida e uma área de negócio interessante e que os operadores privados podem ter aqui alguma apetência para responder, já a partir do exemplo da Fertagos. Hoje está a viver algumas dificuldades de capacidade para transportar todos os passageiros, mas isso não tem nada a ver com a capacidade do operador, tem a ver fundamentalmente com o número de comboios que existem e que, a não ser que seja determinado pelo Estado, eles não podem aumentar e, portanto, tem de haver aqui uma decisão estratégica para isso e esperamos que
nas subconcessões que venham a ser lançadas, esse aspecto seja acautelado para que tenhamos um bom serviço, para as pessoas poderem, de facto, responder ao repto de utilização de transporte público e depois não se sentirem defraudadas com o serviço que depois é prestado e que muitas vezes nada tem a ver com o operador de transporte ou com a qualidade de gestão. Tem a ver com as infraestruturas disponíveis e isso tem de ser pensado estrategicamente, porque um comboio demora alguns anos a fazer, a encomendar, e, portanto, isso tem de ser pensado com tempo e termos uma perspectiva também de médio e longo prazo e perceber quantas unidades motoras são necessárias. No caso da Fertagos, continua a trabalhar com 18 comboios desde 1999 e já fez uma expansão a Setúbal e já acolheu... Já pediu mais comboios e não pediu mais comboios e ainda não foi possível resolver esse problema e continuamos a ter um aumento de procura a 2 dígitos e, de facto, depois chega ali uma altura em que não há capacidade para transportar mais pessoas. Isso é um ponto que deve ser evitado, isto é, não se pode, primeiro, convidar as pessoas a usar mais o transporte público e hoje o transporte público ainda assim é usado, em média, com uma percentagem bastante baixa, de cerca, nas áreas metropolitanas, anda nos 21% da população usa regularmente transporte público. A nível nacional, 15%. Portanto, ainda temos uma percentagem bastante reduzida de utilizadores regulares de transporte público. Também não há transportes públicos para todos, não é? Portanto, tem de haver aqui uma capacidade de resposta, não é? Não é preciso transportar 50%, mas para transportarmos 20% ou 30% da população, que seria já uma percentagem interessante, temos de ter aqui um reforço na oferta, portanto, mais autocarros, mais comboios, para que as pessoas, mais horários, para que as pessoas possam, de facto, ver que vale a pena fazer essa aposta, porque têm a resposta da parte dos operadores e do Estado para essa sua opção. Não quer dizer que vão sempre sentados. Corremos a Europa, mesmo nos países mais estruturados em termos de transporte público, e também há enchentes nas horas de ponta. Isso é normal. Agora, haver incapacidade de dar resposta é que já não é possível. E, portanto, temos de pensar também, quando se pede às pessoas para usar transporte público, também temos de lhes dar essas condições. Voltamos à tal questão inicial da estratégia, mas o nosso tempo chegou ao fim, não podemos continuar e, como habitualmente, deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é passageiro. Passageiro deve ser aquela pessoa a quem nós devemos estar atentos, perceber o que é preciso para lhe dar, embora hoje os operadores estão bastante mais limitados nessa criatividade, mas no fundo, é a quem nós servimos e, portanto, é o nosso cliente real, embora o nosso cliente hoje formal seja a autoridade de transporte, mas o passageiro deve estar sempre presente no nosso pensamento. Para uma resposta mesmo curta só de significado. Petróleo. Um problema. Donald Trump. Uma incógnita. António José Seguro. Esperança. Família. Núcleo fundamental. Tempos livres. Saber o que fazer deles. Fé. A fé é o que me sustenta. Páscoa. Páscoa é o ponto alto do ano da minha fé. Sonho. O sonho é importante não ficarmos só nos sonhos, são importantes para nós dinamizarmos aquilo que fazemos, mas não ficarmos presos ao sonho. Eu prefiro realidade. Portugal. É um velho país cheio de gente boa, mas pouco organizado. Luís Cabasso Martins, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital ao Presidente da Direção da Antrop nos sites da RTP e do Negócio. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.